Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Reforço à vista, Flamengo de olho em atacante que pode ficar disponível e vir mesmo com a janela fechada. Flamengo tenta negociar Juninho, Michael e Cebolinha, mas o trio deve mesmo ficar até dezembro por falta de propostas. Felipe Luiz retoma treinos no Flamengo com 8 desfalques. Técnico da Colômbia diz que Carrascal vai se dar muito bem aqui no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira, às 15h30, no Ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro, mas o Felipe Luiz retoma as atividades com 8 desfalques. Entre eles estão 2 lesionados e 6 convocados para a data FIFA. O Carlo Ancelotti chamou Samuel Lino para defender a seleção brasileira. Por outro lado, Gonzalo Plata está com o Equador. Jorge Carrascal com a seleção da Colômbia, Arrascaeta, Vinha e Varela com a do Uruguai. Além dos jogadores convocados para a data FIFA, o Felipe Luiz vai ter os desfalques de outros 2 atletas lesionados, Alexandre e Eric Pulgar. Enquanto o lateral trata de lesão muscular na panturrilha esquerda, o volante ainda se recupera de uma cirurgia no 5º metatarso do pé direito. A expectativa do Felipe Luiz e de toda a comissão técnica do clube é recuperar tanto o Alexandro quanto o Eric Pulgar em meio a essa data FIFA. Dessa maneira, a ideia é esvaziar o departamento médico do clube para jogar a sequência da temporada sem desfalques. A data FIFA de setembro tem jogos até o dia 9 de setembro. E com isso, os jogadores convocados devem voltar ao clube no dia 10 de setembro. Apesar disso, o Flamengo pode executar um planejamento especial para os jogadores voltarem e não sofrerem nenhum tipo de desgaste. Vale lembrar que o próximo jogo do Flamengo vai ser apenas no dia 14 de setembro, contra o Juventude pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Alfredo Jaconi, lá no Rio Grande do Sul. O Flamengo recebeu uma notícia que até pode ser considerada boa nessa quinta-feira, porque o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e ainda vai ter que pagar uma multa de R$60 mil por forçar um cartão amarelo em 2023, contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, num episódio que teria beneficiado apostadores. Mesmo que não seja a pior pena, o advogado Michel Assef Filho, que defendeu o Bruno Henrique no tribunal, confirmou que o Flamengo vai recorrer ao pleno do STJD. Além disso, vai pedir um efeito suspensivo para que o Bruno Henrique possa seguir jogando até um julgamento final. Houve um requerimento de extensão dessa punição, o que não tem o menor cabimento, com todo respeito à justiça desportiva. Esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o jogador deixa o clube, e esse não é o caso aqui. A punição por partida deve ser na mesma competição. Assim, estabelece o regulamento da modalidade e o CBJD, fecha aspas, disse antes de completar. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que, com as penalidades por partida, são no próprio campeonato em que ela aconteceu. Nesse caso, é o Campeonato Brasileiro. Não há a menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive, isso não foi colocado no resto do julgamento. Apenas o relator que trouxe essa questão, concluiu lá o advogado do Flamengo. A punição do Bruno Henrique não o impede de frequentar as instalações do clube ou de treinar com os seus companheiros, como foi a suspensão do Gabigol no ano passado por entrar nas regras de doping. A Procuradoria do STJD, no entanto, entende que, como o pedido por parte do auditor-relator Alcino Guedes e por outros 3 relatores, a suspensão deve ser em todas as competições. Contudo, o debate vai ter validade mais adiante, com o andamento do processo.
O Flamengo, assim, aguarda a publicação do resultado para entrar com o efeito de pedido suspensivo, além de recorrer da decisão da primeira comissão disciplinar dessa quinta-feira. Logo após a publicação da sentença, o Flamengo se manifestou com uma publicação nas redes sociais nessa quinta-feira, demonstrando total apoio ao Bruno Henrique. Com o fechamento da janela de inscrições no Brasil, o Flamengo agora pensa em saídas para enxugar a sua robusta folha salarial e tem o desejo de se livrar dos atacantes Cebolinha, Michael e Juninho, que juntos ganham aproximadamente 3 milhões de reais por mês de salários. O Juninho é sempre especulado para voltar a jogar no Karabag do Azerbaijão, mas nenhuma oferta chegou até aqui ao diretor José Botto. O camisa 28 chegou ao Flamengo em janeiro desse ano e custou 5 milhões de euros. Segundo a apuração do portal Netflix, o Juninho e o Cebolinha dificilmente vão sair do clube carioca em 2025. As janelas de transferências na Arábia e na Rússia seguem abertas e, por isso, não se descarta por completo vender o trio. Mas o cenário é de pessimismo. Inclusive, as permanências do Michael e do Cebolinha atrapalharam os planos do Flamengo no mercado da bola. Sem conseguir enxugar a sua folha salarial, o Mengão diminuiu o ímpeto por reforços nos últimos dias da janela de transferências. Por outro lado, o Flamengo deve ter uma mini reformulação no elenco no final dessa temporada de 2025. Matheus Cunha e Cleiton já estão em fim de contrato e o De La Cruz, Cebolinha, Michael e Juninho devem ser negociados. Pelo menos essa é a ideia da diretoria do clube. José Botto já faz planos para a próxima janela de transferências e deseja muito retomar as negociações para comprar o centroavante argentino Tati Castellanos, da Lazio, para o início de janeiro. O atacante, inclusive, já manifestou por diversas vezes a sua vontade de vestir um manto sagrado. Maravilha! Se você está curtindo esse telejornal, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também com amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa. E eu quero aproveitar aqui para agradecer os meus amigos que se inscreveram ontem aqui no canal. Agora tem um novo botão aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O Jorge Carrascal foi convocado para a seleção da Colômbia pela primeira vez como jogador do Mengão. Ao ser questionado sobre a mudança de ares do meia, o treinador da seleção colombiana, Néstor Lorenzo, comemorou. Afinal, o técnico acredita muito que o estilo de jogo do Flamengo vai fazer com que o jogador evolua bastante e encheu a bola dele na seleção colombiana. Apesar das grandes expectativas pelo futebol do Jorge Carrascal, o meia ainda não recebeu muitas oportunidades aqui no Flamengo. Isso porque ele só tem 68 minutos com o manto sagrado, entrando no segundo tempo dos jogos contra o Internacional pela Libertadores e aquele outro pelo Brasileirão, e contra o Vitória da Bahia. O meia estava no Dínamo de Moscou e acabou contratado por 12 milhões de euros pelo Flamengo, ou seja, aproximadamente 77 milhões de reais na cotação atual. Nas últimas partidas da Colômbia pelo classificatório do Mundial, o Carrascal ficou no banco de reservas. O meia do Flamengo está atrás do John Arias, ex-Fluminense, e do James Rodrigues, que é ídolo do país. Agora o rubro-negro espera oportunidades das duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem a Colômbia venceu a Bolívia por 3-0 e garantiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. E na terça-feira que vem, encerra sua participação nas eliminatórias, jogando contra a Venezuela como visitante. O futuro do centroavante Marcos Leonardo segue em aberto, E o Flamengo aparece como potencial destino caso o atacante consiga se desvincular do Al Hilal do Catar.
O jogador, que esteve muito perto de reforçar o São Paulo, estuda recorrer à FIFA para rescindir o seu contrato com os sauditas por justa causa. O argumento da defesa é de que, se não for inscrito na liga local, o jogador estaria sendo privado de exercer a sua função profissional. Essa tese encontra respaldo no regulamento da FIFA e poderia, assim, garantir a liberação imediata do centroavante de 21 anos. Durante a sua passagem pelo Brasil, o Marcos Leonardo priorizou a ida para o São Paulo, recusando outras propostas do mercado nacional. O tricolor, no entanto, não conseguiu viabilizar o empréstimo junto ao Al Hilal, que exigia uma taxa de aproximadamente 12 milhões de reais. A diretoria são paulina se mostrou disposta a pagar apenas parte desse valor, o que inviabilizou o acordo. O atacante, então, retornou a Riad, onde treina sob o comando do Simone Inzaghi, mas com um futuro incerto. Caso a rescisão seja confirmada, o Marcos Leonardo ficaria livre para fechar com qualquer equipe, inclusive aqui no Brasil, mesmo com a janela de transferências já fechada. O regulamento da FIFA prevê exceções para jogadores que rompem contrato por justa causa. Esse cenário despertou imediatamente o interesse do Flamengo, que já havia feito um contato com o staff do jogador antes dessa tentativa do São Paulo. O Flamengo observa de perto os desdobramentos e avalia agir caso o centroavante realmente fique livre no mercado. O Al Hilal, por sua vez, busca alternativas para não perder o jogador sem uma boa compensação financeira. Entre as opções estudadas estão um novo empréstimo do jogador dentro da própria Arábia Saudita, ou até mesmo uma negociação com os mercados ainda abertos, como Catar, Rússia e Turquia. Vale lembrar que o Marcos Leonardo custou 40 milhões de dólares aos cofres do Al Hilal, vindo do Benfica de Portugal. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o irmão do meu amigo Fernando Luiz Araújo, o Alexandre Magno Souza Araújo, que está fazendo aniversário hoje, flamenguista doente. Parabéns, Alexandre, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Alexandre. Tamo juntos, meu querido. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!